Galera, saiu o volume 114 de One Piece, né? Esse que vocês estão vendo aí. E ele conteve uma leva de SBS muito boa, muito valiosas. Nossa! Vamos ler tudo agora. E já quero adiantar que quem organizou, vou ler pro PDF, quem organizou todas as SBS, todas as respostas de Oda, foi a curadoria aqui do canal. Foi o grupo de membros do canal, se torne membros. Já dei uma olhada por cima, especificamente o Nandal. Foi o Nandal, desenhista aqui do canal, que organizou as SBS, escolheu fonte, escolheu tudo, fez o script pra eu ler aqui com vocês. Eu achei meio zaralhado, não gostei muito das cores, justamente, achei que ele podia ter caprichado mais. Mas foi de graça, então seria injusto eu reclamar, né? Seria se esse Nandal, mesmo Nandal e esse grupo aí que me ajudou nas SBS, não fosse o mesmo grupo de difamadores safados que fica fazendo altas barbaridades lá no grupo dos membros, criando memes meus, criando umas figurinhas, criando até vídeo com IA de histórias que não existem, nem que papel está assim na prisão. Tudo canalha. Mas obrigado aí por organizarem esse material. Mas são patifes difamadores da pior espécie. Se você quiser ver o bunda lelê, a safadeza que rola no grupo, que esses safados fazem comigo, vão se tornar membro do canal. Aí vocês terão acesso ao grupo de WhatsApp do canal e vão poder ver essas bizarrices aí em primeira mão. Vendo que eu sou atacado por essas bizarrices, me dou ao direito, sim, de criticar o trabalho gratuito, mas que vem manchado com infâmia, do meu brother Nandal aqui, né? Deixa eu abrir aqui, trocar desse pra... Cadê? Que eu estou lendo. Tô aprendendo a usar o OBS Studio, galera. Então, pronto, consegui encaixar aqui. Vamos em ordem, galera. Vamos lá. Aqui pelos desenhos que ele escolheu, que são todas artes do meu brother Nandal. Desenha demais, humano. Aqui eu já sei qual é a pergunta, ó. Oda confirma que as Akumas no Mi de Perona, do Kid e do Mr. 5 já foram possuídas anteriormente por membros dos Piratas Rocks. Seja Oda confirmou que a fandom tinha confirmado, né? Mas é muito bom sempre quando o papo é Akuma no Mi, ó. Leitor. Olá, Oda Sensei. Sobre o Capitão John e o Ganzui dos Piratas Rocks, eles não são os usuários anteriores da Jiki Jiki no Mi, fruta do Kid ou fruta do magnetismo, e da Bomu Bomu no Mi, fruta do Mr. 5, ou fruta da bomba, mas o jeito que eles usavam era um pouco diferentes. O Gilbastar, interino? Que danado é interino? É o antigo usuário da Horo Horo no Mi, fruta da Perona. Essa pessoa usava os Negative Hollows. Não sei o que é grilos aqui. E a resposta do Oda aqui em vermelho. Oda, isso mesmo, todos eles são usuários anteriores e já estão mortos. Esses três aparecem uma vez como generais zumbis durante o arco do Trilho Bark. Mas bem, isso não é tão importante assim. Não existe uma forma fixa de usar uma habilidade, a personalidade do usuário acaba se refletindo no poder. Como o Ganzui tinha dedos grossos, ele não conseguia cutucar o nariz para fazer bombas como o Mr. 5. Sim, a interpretação, e muito, não só o Oda, mas muitos mangakas usam isso, como a interpretação do poder depende da individualidade da pessoa. Por isso que aqueles vídeos, técnicas jujutsus fortes em personagens fracos, poderes errados nos personagens errados, poderes poderosos, mas o personagem é fraco. Esses vídeos não fazem muito sentido. Porque muito... Em One Piece até faz. Em One Piece até faz porque a Akuma no Mi pode ter vários usuários. Um bom usuário e um mau usuário. Mas na maioria das obras como Hunter x Hunter, Jujutsu, o poder já vem do nascimento e da natureza. O poder só existe por causa da natureza de quem os tem. Então, você não pode dizer que tal personagem usaria melhor o poder, porque tal personagem nunca teria esse poder, já que o poder nasce de uma personalidade específica de um personagem, como por exemplo o Cúmplice de Deus em Hunter x Hunter só vai nascer de uma personalidade furtiva e que quer passar-se despercebida como a do Camaleão lá. Mas eu faço um vídeo me aprofundando nesse assunto. Sim, gostaria de acrescentar que no meu RPG mesmo, um usuário do Negative Hollow não, um usuário da Fruta dos Fantasmas também congela. O fantasma atravessa a pessoa e o congela de dentro para fora com o calafrio do submundo. Aí aqui temos uma pergunta envolvendo os Mugiwaras.
Existe uma atividade ou jogos padrões que o Luffy e a tripulação costumam fazer durante as festas? Oda, tem muitos. Assim que o Brook entra no clima, ele já começa a tocar piano ou violino. O Frank entra junto na guitarra e aí começam as músicas e os corais. Tem a clássica dança da Lotia com rachis no nariz, sim, aquela lá, botam um rachi no nariz e ficam com a boca bem zoeira. E também quiz do Usopp. São distribuídos tabuleiros do Usopp e todo mundo joga. Tem jogos de punição. Ui, que punições será essa? Jogos picantes aí entre os mugiwaras? Acho que não, hein? Queda de braço, jogos de tabuleiro, Jenga. Como o One Piece é exagerado, já imagino que é um Jenga bem gigante. Dardos com armas, espadas, machados, facas. É uma bagaceira. Competições de bebida. Zoro perde, Nami ganha. Quem assistiu o Whiskey Peak sabe que a Nami é que é a boa da bebida. Competições de quem come mais rápido, jogos de dados do Gibi, caminhada na prancha, vendado, sumô, show de imitações do Usopp, etc. Mas acima de tudo, o mais tradicional provavelmente é cantar. Vai. Opa! Agora é gasosas, minha. Agora é gasosas, já tô vendo pela cabecinha, ó. Pela cabecinha. Já estou vendo que o papo agora é gasosas. Meu amigo, isso aqui são as artes do Nandal. Essa... que é isso, Nandal, meu Deus? Menino. Leitor, Oda, a capitã das piratas cujas sempre se torna a imperatriz de Amazon Lyle? Oda, na verdade é o contrário. O contrário significa que... Cadê a capitã dos piratas cujas sempre se torna a rainha? Não, que a rainha sempre se torna a capitã das cujas, né? É o contrário. Primeiro existe um ditado em Amazon Lily. Neste país... eu mudo de Lyle pra Lily. Neste país, força é beleza. A pessoa mais forte e mais bonita conquista o trono como imperatriz. Ao mesmo tempo, ela também assume o cargo de capitã das piratas cuja. Como a história de Shakuyaku, que conseguiu escapar dos dragões celestiais, foi retratada neste volume, acho que começamos a entender por que a Hancock e suas irmãs, que eram candidatas ao posto de imperatriz, foram alvo de alguém e acabaram escravizadas. Olha aí. Mas isso já é outro assunto. Eu acho que as rainhas cujas deve ser um prato cheio para os Tenryubitos querer no seu aval, querer na... Menino, aqui ó. Mas as cujas eu não aguento. Depois, se você é novo aqui no canal, veja os vídeos. Deu analisando o arco da Shakuyaku no passado aí no flashback do Shebek. Ali foi uma loucura. Era todo dia um infarto. Leitor, a jovem gloriosa foi mostrada usando os mesmos brincos de cobra que a Hancock. O que? Nandal não desenhou os brincos de cobra? Aí, pecado, hein, Nandal? E ao vivo, ó. Ih, ao vivo. Também parece que Shakuyaku e Tritoma usavam acessórios diferentes antes de se tornarem capitãs, mas passaram a usar os brincos de cobra depois. É uma regra que as capitãs das piratas cujas usem esses brincos ao longo das gerações? Oda, assim como na pergunta anterior, o título de imperatriz vem primeiro. Pense nesses brincos como uma coroa que é passada de uma imperatriz para outra. Depois que deixam o cargo, elas são livres para continuar usando ou simplesmente tirar. É que essa Nami em desespero, o que é? Agora, retiro o que eu disse no começo do vídeo. Nandal caprichou aqui nesse PDF, ele carimbou com os desenhos dele, fez um trabalho bem menininho. Obrigado, Nandal, obrigado, um cheiro. Leitor, olá Oda Sensei, as pessoas em One Piece que se vestem assim, referindo-se às roupas as roupas cavadas na imagem. Sim, as roupas de Elbaf, né? Mas isso aí não é nada comparado ali ao arco do Vegapunk, né? A Egghead. Aquelas roupas ali não. Mas minha preferida é a versão Oni, das vestimentas Oni, lá em Onigashima. Uma é o traje de saia da Nami em Elbaf e a outra é o traje de saia das cujas. Elas não usam nenhuma roupa íntima, calcinha, Oda? É claro que não! Quer dizer, como elas vestiriam alguma coisa por baixo disso? Dá pra parar de estragar os nossos sonhos? KKK, velho safado. Ah, isso aqui eu acho que é um comentário do Nandal. Podia ter feito de verde, né, Nandal? Vou ter a reclamar. Podia ter feito de verde. Se fosse seu comentário mesmo, pra não misturar, podia ter feito de verde. E galera, isso aqui... Eu não interpreto isso como um canon. Eu não interpreto como o Oda dizendo, ela não usa calcinha não, aí embaixo, ó. E a gente usar isso de fato. E sim, mas
como o Oda sendo sinuoso, o Oda sendo... Não! Fica com essa imaginação aí dela sem calcinha. Esse é o bizu, é coisa do velho tarado, coisa do Ero, do Eiichi japonês, né? Sem julgamento moral aí, por favor. É um rótulo, é um hobby, é um gênero, né? Aqui, eu não acho que o comentário é literal. Eu acho que é só uma fuleiragem do Oda dizendo. E eu tenho fetiches estranhos. Sinceramente, eu prefiro elas com roupa íntima aí. Eu acho que dá um claim de sedução do que o Oda jogar as meninas, dizer que estão peladas, as cujas peladas, tudo pelada, só com uma tanguinha. Sei lá, soa como atirado. Não conversa com o meu lado sex appeal, não, meu lado charmoso. E falando em lado charmoso, aqui o Oda confirmou que o nome da mãe do Shanks é o Oda confirmou que o nome da mãe de Shanks e Shamrock é Magnolia. Nome bonito, Magnolia. Deve ter sido muito bonito, hein? Pra esse crápula, esse escroto matá-la. Caridade. E aqui é o futuro. O Oda desenhou a Yamato aos 40 e aos 60 anos, mostrando tanto um futuro bom quanto um futuro ruim. Ó, aqui é a Yamato no futuro que deu certo. E aqui é a Yamato no futuro que não deu certo. Ela é cozinhada no final aqui, que foda. Ai, minha... Me morde, meu amor. Me chupa, meu amor. A nossa vampira, a nossa morcego usuária da Bato no Mi, né? Leitor, por que a fruta morcego, Bato, né? Da Stussy, Bato no Mi, é escrita com um tsu. Isso aqui eu não sei muito do japonês para transmitir a vocês, mas é o famoso tsu pequeno. Quando duas letras são repetidas, ó, tem dois T aqui, é colocado o tsu, não me lembro se é o tsu pequeno que chama, para dar como se fosse um espaçamento entre o som. Bato no Mi. Algo assim. Me corrija quem manja de japonês aí se eu tô errado. É escrito com um tsu pequeno, em vez de simplesmente Bato no Mi. No jogo One Piece, o Limited World Red, um pirata... Acho que o nome não é esse não, Limited World Red. Um pirata chamado Patrick Redfield, conheço bem, já trouxe aqui no canal, já trouxe a fruta dele aqui no canal. Ele é conhecido como Red, também possui uma Akuma no Mi parecida, Zoan mítica modelo vampiro. Ele é Bato no Mi. Você escreveu dessa forma para combinar com o nome que já havia sido estabelecido para ele? O Patrick Redfield é um vilão nível 6 de Impel Down, ele é um baita de um vilão, tem a fruta mitológica do vampiro, muitos poderes de vampiro, incluindo roubar a juventude. Oda, você acertou em cheio, tão em cheio que eu nem posso discutir, risos. Se eu fosse dar o nome com a minha vibe atual, provavelmente escolheria Bato. Mas devo ter tido meus motivos para optar por Bato naquela época. Motivo, a direção do jogo que fez, e o Oda só deu a canetada e disse, tá bom, combina. Então mantive assim para continuar consistente. Além disso, soa como Kit Kat, Kitokato, que é gostoso. Então tá tudo certo, né? Que ela é gostosa também, né, Oda, seu safado? Doido por um quadradinho desse chocolate. E alto cachorro. E o que é isso, esse bigodão aí? O bigode do Roger no seu Jolly Roger. Leitor, no capítulo 1156, o navio do Roger tem essa marca, a caveira com bigode. Mas o próprio Roger ainda não tinha deixado o bigode crescer. Por que isso? Porque o Oda errou. Porque o Oda erra, galera. Quero ver a desculpa. Oda, é isso mesmo, aquilo são noodles de udon. Tá vendo? Risos. É udon sim, recebi muitas perguntas sobre isso, muitas mesmo. Você está certo. Acho que 99% dos leitores não ligaram para isso, mas agora 100% de vocês não vão mais conseguir desver isso. O que eu faço com os fãs do exterior? Macarrão comprido, tá bom? Aí, disse que isso aqui na verdade é macarrão. Oda errou, Oda! Me vem dar um migué. Aí tem gente comprando esse migué e dizendo, não, Oda não é, Oda, não. Era intencional desde o início, era intencional. Udon é um tipo de macarrão japonês grosso e comprido, muito comum na culinária do Japão. Ele geralmente é servido em sopa. Eita, os pesadelos! Aqui tudo arte do Nandal, galera. Tudo arte do Nandal. Arrasa demais esse desenhista. O maior medo do Oda, leitor. Nos pesadelos mostrados no capítulo 1142, não acredito que o maior medo das crianças não eram as provas finais. Oda Sensei, qual é o seu maior medo? E associações de... É a associação de pais e mestres, né? Até hoje eu não entendo direito essas piadas da associação de pais e mestres que fazem com Oda.
Oda, transformar uma prova final em um monstro é difícil. Provas? Além disso, isso nem foi uma pergunta, você simplesmente decidiu por mim. Mas você está certo, é a Associação de Pais e Mestres. Eita. Nota do tradutor, PTA significa Parent Teach Association, Associação de Pais e Mestres. Eita, Gunko agora, leitor, eu quero ser escravo da Gunko. E quem não quer, hein, compadre? Quem não quer? E ainda Imu, desfilando aí de calcinha em Elba, Fimu, a coisa mais forte e maligna do mundo de One Piece, sem se ligar que tá desfilando com a bunda quase de fora aí pra marmanjada toda ver, dentro e fora do mangá, esse Imu, hein? Como é que o povo diz que Imu farma aura desse jeito? Imu não farma aura. Oda, vai em frente. Aí Oda liberou pra ser escravo da Gunko. Cuidado, o que é que ela pode fazer com aquelas setas em você? Cuidado, galera, cuidado. Ah, quero ser escravo da Gunko. Meu amigo, a Gunko tem o poder das setas, criar e organizar elas do jeito que quiser. Eu vou dizer só uma palavra pra você que acha que é bom ser escravo da Gunko. Cintaralho e setas. Pense nisso. Implantei um novo medo no seu coração, nos seus desejos fantasiosos. Perigoso, hein? Perigoso. Cintaralho de setas. Olha esse Dedemushi. Bonito, hein? É bonitinho, me dá um cheiro. Leitor, Oda Sensei, os Dendemushi dos Piratas de Chapéu de Palha comem as comidas do Sanji, como o bando cuida deles. Oda. Certo, vamos lá. No Tousansuni, há um Dendemushi de longa distância. Além disso, 5 membros, Nami, Usopp, Sanji, Robin e Frank, carregam Baby Dendemushis de curta distância e às vezes emprestam entre si. Basicamente, desde que tenham água, os Dendemushi conseguem sobreviver por cerca de 3 meses sem comida. Porém, como a comunicação por ondas de pensamento consome muita energia, o ideal é dar algumas sobras depois do uso. Eles ficam soltos em lugares como o canteiro de flores da Robin ou o pomar de tangerinas da Nami, no convés superior do Sunny. Ficam perfeitamente felizes se de vez em quando receberem suas comidas favoritas, como repolho ou alface. Aparentemente, nos dias em que recebem uma borrifada de água ou um regador, eles ficam tão animados que o sinal consegue alcançar o outro lado do mundo. Arrocha. A propósito, meu brother Nandal, que fez isso aqui, ele tem uma teoria sobre Imu ser um Dendemushi, hein? Imu ser um Dendemushi. Nandal, faça um desenho meu ali nos bastidores. Deixa eu escolher um desenho, libera. Que eu prometo, ó, promessa também. Isso aqui conta como promessa. Que eu faço um vídeo desse, modelo OBS, reagindo à sua teoria de Imu Dendemushi. Nem que seja curto, eu faço um vídeo aí, ó. Se aceitar os termos, vá no meu PV e diga que desenho você quer, pessoal. Ó, vamos falar do Moria. Revelada a história do passado do Gekko Moria. Leitor, o Kozuki Moria, que aparece na capa do capítulo 1158, é realmente o Gekko Moria? Aposto que você recebeu uma montanha de perguntas sobre isso. Mas, por favor, conta pra gente, Odashi. Isso mesmo, na verdade, eu queria ter revelado isso durante o arco do País de Wano, mas não encontrei a oportunidade certa para encaixar essa informação. Com base no que já foi mostrado até agora, Moria foi descrito assim. Galera, ó, como tem um QR Code bonito para você dar uma ajuda no canal mandando um Pix. Manda um Pix aí, se você tá assistindo isso gravado, manda um Pix, que ia ser muito show pro canal, cara, ia ser muito show. Cadê o Moria descrito assim? Ele já lutou contra Kaido, depois que toda a sua tripulação foi morta, ele desenvolveu uma personalidade que passou a depender dos outros. Ele esteve de posse do corpo do lendário samurai Ryuma e da famosa espada Shusui. A partir desses pontos, talvez vocês já tenham imaginado que ele esteve em um ano antes. Mas o que eu realmente queria compartilhar é o motivo da luta dele contra o Kaido. Quando Moria era pequeno, quando Moria era apenas um garoto, ele acabou indo para o Wano à deriva. As pessoas da região de Ringo o acolheram calorosamente, como gostaram muito dele e reconheceram sua força, deram a ele o nome Kozuki. Olha que safadeza do Oda. Ele nem da linhagem Kozuki é o nome Kozuki. Cara, isso do Moria ser Kozuki pode ter sido tirado da bunda. Pode sim. Mais tarde, Moria... Isso não é uma decisão legal, ele ser um Kozuki. Isso não é uma decisão, não achei legal, Oda. Não achei né? Mais tarde, Moria, que já havia partido para o mar como pirata, voltou para enfrentar Kaido, tentando salvar o povo de Wano de seu ataque. Porém, ele foi derrotado após a derrota.
Após a derrota, Mori sentiu tanta vergonha que deixou o Ano sem dizer uma palavra. Só roubou o cadáver e a espada que era o tesouro nacional. E isso pra mim é mais motivo de vergonha do que ter perdido. Roubou o defunto e ainda levou a espada sagrada do povo. Pera aí. O povo acreditou que ele havia morrido e construiu um túmulo em sua homenagem. Como essa parte foi cortada da história principal, fica apenas como uma curiosidade extra para quem queria saber. Eita, Shebeck maligno. Cara, putaria. Essa semana sai o meu review sobre o capítulo atual de One Piece. E o Oda conseguiu. Tirou todo o peso do Dome Reverse. Foi, cara, vamos falar disso. Vamos entrar nisso de maneira vertiginosa no meu review. Então se inscreva aí para receber os reviews do canal. Oda confirmou que o nome da espada do Rox é Eclipse. Pô, legal, um belo nome, Eclipse. Só não falou o grau, né, Oda? Podia ter falado o grau. Oda confirmou, o navio do Rox se chama Rox Fury. Caramba, achei que era Saber de Shebeck, igual o Barba Negra. Então o navio do Barba Negra é por batismo, uma homenagem ao Shebeck em si. Aí aqui vem o Chique, né? Suas espadas. Pergunta sobre o Chique. Os fãs do Bushiki não vão dormir hoje. Ah, isso aqui, de novo. Nandal, se é seu comentário, você pode pintar de verde pra não misturar. Achei que o Oda tava chamando o Chique de bucha, como é que pode? Leitor, para comemorar a aparição do Chique na história principal, por favor, nos conte coisas como a idade dele e o nível das espadas dele. Oh, claro, o personagem Chique aparece no filme One Piece Strong World, que é um dos meus filmes preferidos. Ele e o filme do Gaspar, o quarto filme, né, que eu acho que é a corrida de navios. Navios. Galera da semântica, da gramática, me corrija aí nos comentários, plural do navio. É o melhor filme que tem. O quarto e o Strong World são meus filmes preferidos. Do Guia do Tesouro eu ainda gosto, mas tem muita roubalheira naquele filme. O Chique aparece no filme One Piece Strong World. Se você tiver interesse, dá uma conferida lá. Vamos ver o que posso contar. Ele tem atualmente 73 anos. Suas espadas, Otto e Kogarashi, são ambas do nível Ryou Azomono. Já imaginava. Espadas de grande habilidade. Eu acho que ele já tinha dito isso, não? Ele gosta de sushi com folhas de ouro e odeia a raiz de Bardana. Ele é natural do país de Iano, um lugar que seria como uma versão mais bruta do país de Wano. Caramba, como é que uma versão mais bruta não cria guerreiros lendários como os samurais? Fica nos Quatro Mares, no Novo Mundo? Caramba, fiquei curioso, hein? Esse país de Iano. Já temos Kano, Wano e Ano. Interessante, isso é bom para RPG, viu? Em breve será divulgado o meu RPG de One Piece. Vai ser streamado aqui e membros poderão até começar a participar de sorteios para compor mesas. Fiquem ligados. Seus hobbies são fazer sketches de comédia, conto e cultivar bonsai. Esses hobbies aparecem no filme. Notas: Otto e Kagarashi estão entre as 50 espadas de grau Ryou Azomono, grande habilidade. Como Oda disse, ele atualmente tem 73 anos. Isso confirma que o Chique ainda está vivo. E podia estar verdinho aqui, né, para mostrar que isso é o comentário do Nandal. E muito provavelmente, galera, Machado de Prata é desse mesmo país, pra ser rival do Chique. Tem que ser do mesmo país. Ele é barra pesada, é durão. E aqui Shanks e Shanrock. Poxa, Nandal, tu não tem um Shanks próprio, não? Ou isso é o teu Shanks próprio? Oda confirmou que não foi o Shanks quem se encontrou com o Gorosei. Leitor. Oda Shizu, olá. Eu venho me perguntando há muito tempo, aquela figura encapuzada que estava conversando com os 5 anciões durante o Levery sobre um certo pirata, era realmente o Shanks ou era o Shanrock? E mais uma coisa, sereias fazem cocô pela frente ou por trás? Por trás, e sim, era o Shanrock. No anime, a cena foi dublada pelo mesmo dublador do Shanks. Shanks, que é o Shuichi Ikeda. Quando vi isso, pensei, eu esqueci de avisar a equipe do anime que não era o Shanks. Mas depois eu conheci o dublador do Shanrock, Kenjiro Tsudaken, e pensei, é ele é perfeito para o Shanrock. Então agora eu acho que foi até bom eu não ter me apressado para escolher um dublador naquela época. Olha, galera, agora sim, é o Shanrock ali. Tem gente, como o meu mano narrador, que está desconfiado. Eu vou até fechar aqui que terminou a SBS, foi? Terminou, vou trocar para esse aqui. Tem gente que está desconfiado.
Como o meu mano narrador disse que não. Era o Shanks sim, e ele mudou a história com a obra andando. Cara, eu consigo visualizar tanto o Oda mudando de obra, porque eu sei que é o Oda mudando de rota, porque eu sei que é uma coisa que ele costuma fazer. Ele costuma sim. Mas eu também consigo imaginar que aquilo desde o início era o Shamrock também. Só que o contexto, a fala, eu vim falar sobre um certo pirata. Um certo pirata. Shamrock mal desce daquela merda. Porque ele precisaria entrar encapuzado pra reunião dos Gorosei? Por que entrar encapuzado pra reunião dos Goroseis? Falar de um certo pirata como se vivesse no mar. Ah, cara. Eu não acho que o Oda criou o Shamrock desde o começo. Eu não acho que tinha um irmão gêmeo do Shanks desde o começo. Eu acho que ele criou já quando tava fabricando essa cena. E eu fico dividido. Se era realmente nos planos do Oda o Shamrock ou se era um plot do Shanks. Não o Shanks vilão. Um plot do Shanks com uma certa liberdade dentro de Mary Jaws que ia alertar algo aí aos Goroseis, quem sabe, sobre o Barba Negra e que ia se manifestar nesse ataque que provavelmente o Barba Negra tá fazendo a Mary Joyce. Cara, podia na época ser o Ruivo sim, podia. E só depois o Oda criou o irmão gêmeo e disse, não, lá atrás era o irmão gêmeo. Tem espaço pra isso. Sabe por que tem espaço pra isso? Porque o Oda criou a Vivi com a obra andando. A Vivi, Princesa de Alabastar, foi criada com a obra andando. Veja esse vídeo aí que eu vou deixar no card, porque ele criou com a obra andando. Não só isso, tá ligado o Blue Eno, o Rob Luke, os agentes secretos de Water 7? Sabe por que eram tão secretos? Porque nem o Oda sabia que eles eram agentes secretos. O Oda criou eles também na hora com a obra andando. Eles eram só galei lá. Aí o Oda disse, acho que eu vou criar esses bichos pra ser traidor. E criou com a obra andando. O Oda faz isso com a obra andando. O Oda decidiu que o Shanks ia apartar a guerra, aparecer na guerra com a obra andando. O Oda faz muita coisa com a obra andando. Então, sim, pode ter sido o Shamrock sim, mas tá meio... Não tá tão consistente. A ponto de eliminar uma dúvida aí de alguns que podia ser sim o Shanks, né? Vejam os outros vídeos do canal. Tô ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!